Olá, graça e paz de Jesus. Eu sou o pastor Marcelo, sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Abacuque e nós estamos utilizando esse recurso tecnológico para minimizar a distância que nos separa devido a esse problema que tem assolado aí o mundo todo, que é esse vírus, e impossibilitados de nos reunirmos, como povo de Deus ali no prédio da igreja, qualquer que seja a sua igreja. Nós vamos então meditar nesse texto do livro do profeta Abacuque, e esse vídeo estará disponível aqui no YouTube para que quem quer que seja possa estar vendo, compartilhando. Se você gostar, passe para outras pessoas para que elas tenham acesso também a essa mensagem. Mas antes de ler o livro do profeta Abacuque, desde já eu o convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Eu quero convidar você a um breve momento de oração, pedindo a Deus para que Ele nos ilumine, assim como nós temos essa luz que ilumina esse ambiente, tornando assim possível nos enxergarmos, para que Deus também, através do Espírito Santo, nos ilumine, para que assim nós possamos ler a sua palavra e compreendê-la, e compreendendo-a, praticá-la. Oremos então. Ó Deus, bondoso e misericordioso, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. A Ti nós pertencemos. Para louvar ao Senhor é que nós somos criados e queremos fazer isso com as nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, aqueles que estão vendo esse vídeo. Abençoa a nossa nação, ó Deus. Abençoa o seu povo espalhado pela face da terra, Pai. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos deste mal, é o que nós te pedimos. Te agradecemos também, ó Deus, por essa ferramenta que tem minimizado, ó Deus, os efeitos de estarmos separados, de não podermos nos reunir como povo de Deus, como seu povo, nos nossos templos, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, a compreensão necessária para esse momento, a sabedoria, o discernimento, para sabermos como podemos ajudar, manifestando assim a sua graça e misericórdia. Abençoa, Deus, aqueles que estão à frente, Pai, as autoridades constituídas que estão à frente, lutando para minimizar os efeitos deste vírus, Pai. Abençoa os nossos governantes, em especial o presidente, o qual tem presidido, o qual tem lutado com todas as suas forças ali para minimizar os efeitos dessa terrível pandemia, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Então vamos lá, lendo aqui Abacuque. Eu não vou ler todo o livro, apesar de que vamos falar sobre muitas partes do livro. Eu vou ler no capítulo 1, depois no capítulo 2, e no capítulo 3, perdão, e depois, no decorrer, a gente vai falando sobre outros textos. O capítulo 1, os versículos 1 a 4, dizem assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 3, versículos 1 e 2.
Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos falar então um pouco sobre esse profeta, o profeta Abacuque, lembrando da função profética que o povo de Deus tem nesse momento tão difícil, esse momento de calamidade que nós estamos passando. Lembrando que no Antigo Testamento a função do profeta, ao contrário do sacerdote, era anunciar as palavras de Deus, aquilo que Deus queria falar, né, para o povo. Né? Então o profeta tinha essa função, ao contrário do sacerdote. Muitas vezes a mensagem era para que este povo voltasse para os caminhos do Senhor. Uma mensagem então de arrependimento. Contudo, ao contrário de outros profetas que proclamavam então a mensagem de Deus ao povo, Abacuque dialogou com Deus sobre o povo. Em contraste então com a maioria dos profetas, este pequeno livro registra o diálogo entre um profeta perplexo com a situação que estava acontecendo, bem como com a forma pela qual Deus se utilizou, né, para tratar essa situação. Então o livro do profeta Abacuque, este livro, né, o profeta Abacuque, ele trata de um dos temas mais difíceis para a humanidade, que é a questão por que há tanta opressão, por que há tanta injustiça, por que há tanta maldade, por que os maus prosperam, por que os justos sofrem, por que Deus não faz alguma coisa, por que Deus não dá um basta nessa sujeira, por quê, por quê, por quê? São tantos porquês que nós somos levados, né, induzidos a comparar, usando aqui uma metáfora, o profeta com uma criança. As crianças são assim, inquietas, agitadas, curiosas, né? E essa inquietação, essa insatisfação é algo que nós não devemos, não podemos perder ao longo da vida. Pelo contrário, né? É através da inquietação, da insatisfação que muitas coisas boas são criadas, são descobertas, né? Atualmente nós vivemos um período de muita inquietação, né? Isso por conta desse vírus que tem se espalhado pelo mundo, causando muito transtorno. E diante dessa ameaça microscópica, nós nos inquietamos porque reconhecemos a nossa fragilidade. E da mesma forma que o profeta fez ali várias indagações, vários questionamentos, nós também fazemos hoje. Por que, Senhor, estamos passando por isso? Né? Por que, Senhor, tantas pessoas estão morrendo de forma tão assustadora? Por quê? Por quê? E é natural, né, diante disso, nós nos portarmos dessa forma. Né? Abacuque, então, ele viveu nos últimos dias do reino de Judá, antes que eles fossem deportados para a Babilônia. E apesar do notável rei Josias, a sociedade estava mais uma vez envolvida em todo tipo de injustiça social e violência. Esse contexto é melhor descrito no livro do profeta Jeremias. Abacuque então utiliza aqui, nesse texto que nós lemos, 6 palavras diferentes para descrever a situação desprezível na qual eles estavam passando. Ele vai dizer violência, injustiça, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígios. Diante disso, então, o profeta clama a Deus para que algo fosse feito sobre o pecado de Judá. O período, então, que esse profeta vai profetizar, né, profetiza,
é marcado pela corrupção do povo de Deus. Havia entre eles mesmo, então, a violência, a opressão e tudo que era contrário à palavra de Deus. Eles haviam quebrado a aliança de Deus, a aliança que fizeram com Deus, e estavam vivendo como as outras nações ao redor deles que não conheciam ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro. E aí nós temos no capítulo 1, Abacuque então perguntando a Deus por que ele está permitindo que o seu povo faça o que é errado e seja então violento. O versículo 2, tem essa indagação. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Onde está a justiça? É porque Deus não está ouvindo os clamores dos justos? Deus então responde para Abacuque: estou chegando, calma aí, e eu vou agir através dos caldeus contra Judá. Abacuque fica então confuso com a decisão de Deus de usar um povo ainda mais injusto para castigar Judá. Ele basicamente diz ao Senhor: espera um minuto, calma aí, esse povo é tão ruim, ou talvez pior do que nós. Isso não vai apenas piorar as coisas, isso inclusive vai espalhar mais violência e conflitos. É o questionamento do profeta. Os caldeus não são um reflexo, é o que o profeta está questionando. Os caldeus, ou seja, os babilônios, não são um reflexo daquilo que eu sei sobre o que o Senhor é, o que Deus é. Tu és santo e disseste que os teus caminhos são santos. Essa é a indagação do profeta. Porque Deus vai utilizar um povo ímpio para castigar Israel. Esse povo vai ser o braço de Deus para castigar a nação de Israel, a nação de Judá. No restante, então, deste capítulo de abertura, Abacuque, então, revela as palavras de Deus sobre quão terríveis são estes agentes escolhidos por Deus para castigar o seu próprio povo. Os versículos 5 a 7 do capítulo 1 dizem assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. É o que Deus vai dizer através do profeta. Pois eis que suscito os caldeus. Eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Essas são as palavras que Deus usa para descrever esse povo, o qual ele vai usar para castigar, para repreender o seu próprio povo. O povo, então, que Deus escolheu para castigar o seu próprio povo, era um povo terrível, um povo cruel, que iria infligir muitos males ao seu próprio povo. No segundo capítulo, no entanto, Abacuque diz que vai esperar para ver o que vai acontecer. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então nós temos aqui no capítulo 2, Abacuque dizendo que vai ficar de guarda, e esperar que Deus lhe explique o que está acontecendo. Isso mesmo. É como se o profeta estivesse dizendo: não compreendi, vou esperar sentado aqui
para ver o que vai acontecer. Vou esperar uma resposta de Deus e de fato é o que Deus vai fazer. Deus lhe responde novamente no versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Essa é a resposta de Deus. Ou seja, escreve, coloque um outdoor sobre isso que eu estou falando, porque isto vai acontecer. Ou seja, essa visão é certa. Mas isso não é tudo, pois aqui nós temos uma outra declaração de Deus, uma declaração muito importante da parte de Deus, que inclusive o apóstolo Paulo vai usar lá em Romanos capítulo 1, versículos 1 e versículos 16 e 17 do capítulo 1. Deus diz assim, os versículos 3 e 4: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Uma das frases mais lindas da Bíblia, mais poderosas, que inclusive podemos dizer ter sido o motivo, aquilo que motivou a desencadear a reforma protestante. Essa frase de que o justo viverá pela fé. Deus então dá a Abacuque em seguida algumas sentenças de juízo contra aquela nação impiedosa, que ele mesmo vai usar para castigar, para penalizar o seu povo. Nós temos aqui então 5 sentenças, 5 ais para esse povo iníquo. Eles serão responsabilizados, é o que Deus vai dizer. Não se preocupe, pois eu também castigarei este povo. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue, ai daquele, ai daquele, ai daquele. São sentenças de juízo que Deus profere, que Deus dá ao profeta, para que ele compreenda a gravidade que Deus vai trazer sobre essa nação impiedosa que Deus mesmo utilizará para castigar o seu povo. São sentenças, então, de juízo. E aqui no capítulo 3 nós temos uma resposta em forma de canto ou oração de Abacuque a essa palavra de Deus. Depois de Deus dizer, não se preocupe, no tempo devido, essa nação será castigada. Essa nação que inflige tantas coisas ruins será castigada. E aí, versículo 2 do capítulo 3, nós lemos novamente, que diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E prossegue com essa oração tão linda que nós temos na Bíblia. Assim como Jó, então, Abacuque não recebe uma resposta para a sua pergunta. Deus não sente, então, a necessidade de explicar a si mesmo as suas escolhas ao seu povo. Em vez disso, Deus revela seu poder e sua presença no trabalho que ele faz, corrigindo a sua nação. E como Jó, então, Abacuque é humilhado por essa visão da presença poderosa de Deus, optando por ficar satisfeito sem respostas, como se suas perguntas fossem poderosamente tiradas dele, substituídas então
por uma consciência da grandiosidade de Deus. O que Abacuque vê, então, né, nessa ação de Deus, faz ele ficar em silêncio e temor diante, né, da majestade de Deus. O que Abacuque ora agora é para que os outros também vejam e ouçam, não é? Para que também eles creiam e confiem, né, e vivam na santidade de Deus. Abacuque vai clamar para que Deus use então de misericórdia nesse tempo de correção. Na ira, lembra da sua misericórdia. É um pedido talvez, né? Na ira, podes lembrar-se da tua misericórdia? Eu sei que nós merecemos tudo isso. Nós somos impiedosos, nós cometemos injustiça, e o Senhor vai nos corrigir, né? A postura de Abacuque. Mas pode usar de misericórdia, Senhor, na tua ira? Lembra-te de nós, Senhor, na tua ira. É a resposta do profeta, é o clamor do profeta. Se fôssemos usar um tema na exposição desse texto, poderíamos dizer, né, principalmente diante do contexto que nós vivemos, né, a pergunta que nós devemos fazer nesse momento é: o que fazer em tempos difíceis, em tempos de lutas e aflições, como os que nós estamos passando? E, utilizando esse texto que nós lemos aqui, podemos, né, dizer que, em primeiro lugar, não podemos nos conformar com as situações, com a situação na qual nós estamos passando, né? Abacuque foi, de fato, um homem inconformado, insatisfeito com a situação na qual estava vivendo. Apesar de estar no meio do povo, ele não se conformava com a injustiça praticada no meio do povo. O povo de Deus não andava de conformidade com a palavra, né, com a vontade de Deus. Isso provocou nele, no profeta, uma indignação. E essa deve ser a reação nossa hoje, né? Porque nós temos da parte de Deus essa voz profética como povo de Deus. Assim também nós ficamos quando vemos então e ouvimos tantas aberrações em nome da fé. Quando vemos pessoas que dizem professar a fé em Jesus, mas que vivem conformadas ao mundo, né, se conformando a situações de injustiça, de calamidade. Isso deve sim nos incomodar, né? Isso deve sim gerar em nós inquietação, inconformidade. Paulo foi muito claro ao dizer que nós não devemos nos amoldar, nos conformar com este mundo, né? Mas sim nos transformar pelo poder da palavra de Deus para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos então querer mais e mais a presença de Deus em nossas vidas e não nos conformar com 2 ou no máximo, né, 3 vezes por semana quando nós oramos, quando vamos à igreja, né? Devemos, pelo contrário, estar inconformado e querer mais e mais de Deus, mesmo em meio a essas situações as quais somos impossibilitados de ir ao templo e nos reunir com o povo. É momento, inclusive, de nos inquietar e buscar mais de Deus. Além de não nos conformar com essas situações de injustiça, de calamidade pública, devemos também estar preparados para a resposta de Deus diante, né, das nossas inquietações. Devemos estar preparados para a resposta de Deus. Diante da insatisfação de Abacuque, Deus lhe responde. Contudo, a resposta de Deus não foi a que o profeta esperava. Antes, foi uma resposta que deixou ele, inclusive, contrariado, perturbado. Não é? Como assim, Senhor? São eles que o Senhor vai usar para disciplinar o seu povo? É dessa forma, Deus, que o Senhor vai agir? A resposta de Deus foi contrária àquilo que o profeta esperava. E é, às vezes, contrária àquilo que também nós esperamos. E nós devemos estar preparados para receber
A resposta de Deus. A resposta de Deus que Deus deu para Abacuque diante da sua perplexidade, diante da sua inquietação, foi de que ele realizaria uma obra tal que eles nem acreditariam quando fosse contada. Aí no capítulo 1, versículo 5. Se ficássemos somente nesse versículo, poderíamos nos alegrar, não é? Deus vai fazer uma obra que você nem vai acreditar quando as pessoas contar. Contudo, o espanto que causaria não seria de felicidade, mas sim de tristeza. Às vezes nós oramos a Deus, clamamos por alguma coisa, mas a resposta que queremos, né, nós mesmos já temos. E é isso que nos deixa contrariados com a resposta de Deus. O apóstolo Paulo disse, na sua segunda carta aos Coríntios, que havia orado por 3 vezes, clamando, pedindo para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Mas Deus não respondeu de forma como o apóstolo queria. Pelo contrário, Deus diz, não é, que o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo e que a graça de Deus lhe bastaria. Essa é a resposta de Deus diante, às vezes, né, de orações que fazemos. É uma resposta que é contrária àquela que nós queremos, mas nós devemos estar preparados para receber, né, a resposta de Deus. E num terceiro aspecto da nossa consideração, nossas lutas com Deus, nossas lutas, nossos diálogos com Deus devem nos levar a um crescimento na fé. Isso é muito evidente aí no capítulo 3. Se todo o nosso empenho aí em oração sincera a Deus não nos levar a um crescimento na fé, né, de nada adiantou. O crescimento na fé é uma demonstração de maturidade, onde aceitamos as respostas de Deus por saber que isso é o melhor para nós. Não é? Naquele exato momento, essa era a resposta que Deus tinha ao questionamento do profeta. Eu vou trazer uma nação cruel para corrigir esse povo, o meu povo, porque o meu povo está cometendo injustiças, está desviando dos meus caminhos. É o que Deus vai dizer. E nós devemos estar preparados. O nosso relacionamento com Deus, a nossa oração a Deus deve nos preparar, deve nos levar a um patamar de maturidade espiritual para compreender que a resposta que Deus nos dá diante das situações é algo melhor para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas que ficamos alarmados, as coisas que não são, né, necessariamente aquelas que nós esperamos. Então, essa oração deve nos levar a um crescimento espiritual. A oração do profeta Abacuque revela, então, né, uma maturidade, ou seja, eu dialoguei com Deus, eu questionei a Deus, mas isso não diminuiu a minha fé. Pelo contrário, isso elevou a minha fé, isso me elevou a um patamar de maturidade, a entender que a graça de Deus me basta. Somente isso é o que importa, a graça de Deus e nada mais. É uma oração, né, a oração do profeta Abacuque, é uma oração que clama, sim, mas que, assim como Jesus também diz, faça-se a tua vontade. A oração que encerra esse livro é a oração de uma pessoa que cresceu no relacionamento com Deus, isso mesmo, né? E que já não tem necessidade de ficar perguntando o porquê disso ou daquilo. Pelo contrário, né? Os porquês, né, de Deus, o porquê de Deus te enviar, né? Às vezes as pessoas perguntam por que Deus tem que enviar Jesus, teve que enviar Jesus para morrer na cruz, por que estamos passando por isso?
Por que estamos passando por essa calamidade, por essa pandemia? Por que isso, por que aquilo? A oração de Abacuque, ela nos ensina que o envolver com Deus, o buscar a Deus, o clamar a Deus, o questionar a Deus, deve nos levar a um patamar de maturidade, a dizer, assim como Jesus disse, seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Em tempos, meus irmãos, meus amigos, você que me ouve, de lutas, aflições, em tempos como esses que nós estamos passando, devemos seguir então o exemplo de homens e mulheres tementes a Deus. Homens e mulheres que compreendiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós devemos seguir o exemplo de homens e mulheres que sabem que diante de tribulações, diante de calamidades, as coisas aqui podem, aos nossos olhos, parecer fora de controle, mas não estão fora do controle de Deus. Ainda veremos face a face, ainda teremos os nossos olhos abertos, compreenderemos, talvez não nesse momento, mas em um momento posterior, a oração do profeta Abacuque, ela nos revela isso, revela essa maturidade diante dos propósitos de Deus, porque o profeta, ele vai dizer no final do seu livro, no versículo 17 do capítulo 3, uma oração que não é condicional, um cântico que não é condicional. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Isso é sinônimo de maturidade. Isso é o que Deus quer nos proporcionar, para que vejamos as situações as quais nós estamos passando com os seus olhos, com os olhos de Deus, para que não estejamos vivendo em uma postura histérica, achando que as coisas fugiram do controle de Deus. Pelo contrário, ainda que não as compreendamos nesse momento, posteriormente saberemos o motivo de tudo isso, o motivo de Deus permitir essas coisas. Todas essas coisas devem competir, devem nos levar a um patamar de maturidade espiritual. A unidade da fé servem como motivos para que o povo de Deus se una em oração, em jejum, em clamor. Sim, nós vamos muitas das vezes nos indignar e perguntar, Deus, por que isso? Meu Senhor, por que está acontecendo isso? Principalmente quando essas coisas chegarem mais perto de nós. Mas esse clamor que nós vamos dirigir a Deus, essas súplicas que nós vamos dirigir a Deus, elas devem ser feitas em reverência, compreendendo a soberania de Deus e nos levar ao final de tudo isso, declarar que todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Essa é a mensagem do profeta Abacuque, uma mensagem de edificação, de crescimento espiritual. A experiência que esse profeta tem para nos transmitir, o conhecimento que ele tem para nos transmitir através da sua experiência,
é de crescimento na fé. É de olhar para essa situação e pensar e talvez não perguntar o porquê disso, mas qual é o motivo, Senhor, né? O que o Senhor quer nos falar com isso? Onde o Senhor quer me usar nessa situação, ó Deus? Onde eu posso servir, ó Deus? De que forma eu posso manifestar a sua graça e a sua misericórdia nessa situação? Ore, sim. Clame a Deus, sim. Dobre o seu joelho, questione a Deus. Mas que esse questionamento leve você a esse crescimento espiritual, a esse crescimento na fé do Filho de Deus. Para que no findar dessas coisas, o nome de Deus seja novamente glorificado. Essa é a mensagem do profeta Abacuque, essa mensagem para você. Que essa mensagem traga ao seu coração consolo, alívio, você compreendendo que essa situação não está fora do controle de Deus, mas sim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um grande abraço, fica na paz do nosso Senhor Jesus e mais uma vez eu o convido a orar. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graças, te agradecemos, ó Pai, por Tua Palavra, pois por Tua Palavra somos instruídos, somos edificados, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, porque aprova o Senhor nos trazer essa palavra, ó Pai, e obrigado também, ó Deus, por esse recurso pelo qual eu estou comunicando com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, rogamos as Tuas bênçãos sobre a nossa nação. Abençoa aqueles que estão à frente, ó Deus, lutando, Pai, para evitar o espalhar desse vírus, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos graça, sabedoria, Pai. E que ao findar de tudo isso, Senhor, possamos crescer, ter crescido em graça e em conhecimento do Senhor, para que o Seu nome seja glorificado por nós e através de nós. É a minha oração que eu faço, confiando e crendo que o Espírito Santo está atento, nos ouvindo e intercedendo por nós, como Ele faz, com gemidos inexprimíveis. Amém.